Bom dia. Todos hoje com bônus hora, né? Num tempo chuvoso, domingo de manhã, domingo de chuva, e estamos todos aqui. Espero conseguir, né, transmitir tudo que a Aline tinha para passar para vocês. Então, o tema de hoje, Vencendo a Tempestade. Vou começar lembrando vocês de uma passagem bíblica, né, onde Mateus falou de uma passagem de Jesus, para a gente relembrar. Creio que a maioria de vocês já conhece, mas só para a gente relembrar. Jesus entrou no barco e os seus apóstolos os acompanharam, né? Então, ele que entrou primeiro no barco. Quem foi acompanhando ele foram os apóstolos, né? Nisso, houve no mar uma grande agitação, do modo que o barco era invadido pelas ondas. E ele, entretanto, dormia. Os apóstolos, então, chegaram até Jesus e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Imagina nós lá, né, no meio. A gente passando pelo maior perrengue lá, onda entrando no barco, quase afundando, e Jesus dormindo. Quem de nós não iria lá acordar? Né? Eu falo, faz alguma coisa, né? Vai todo mundo morrer. Ou acorda, ou a gente vai morrer. Quero ver quem de nós quer ficar calmo nessa hora. Alguém ficaria calmo? Não, né? Eu não. Eu seria a primeira a estar desesperada no mar ainda, com um monte de onda entrando no barco, quase afundando, quase virando. Estaria desesperada, né? Então Jesus disse: Por que tens medo? São homens fracos na fé? Por quê? Se os apóstolos já estavam seguindo ele, é porque acreditavam nele. Se ele estava no barco, é porque nada de mal aconteceria, né? Nós estamos também aqui no mesmo barco que sabemos que Jesus está. Mas quantas vezes a gente acredita que ele vai nos salvar? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas vezes a gente acredita. Assim como os apóstolos também estavam incrédulos, né? Depois, pondo-se de pé, ordenou severamente aos ventos e ao mar: Aquieta-te. E houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é esse homem? Quem é esse a quem até os ventos e o mar obedecem? Né? Imagina lá a cena, tudo agitado, de repente ele só conversa, pede para os ventos, para o mar se acalmar, tudo se acalma, tudo volta ao normal. Jesus, será que ele estava dormindo tranquilamente durante a tempestade? Quem acha que ele estava dormindo? Levanta a mão. Unânime, ninguém acha que ele estava dormindo. Exatamente, todos de parabéns. Ele não estava dormindo durante a tempestade. Ele meditava, né? Ele demonstrou uma atitude de segurança, porque ele estava seguro do que ia acontecer. Espiritualmente, ele não viu nenhum perigo. Ele sabia que aquela tempestade ela iria se acalmar, né? Jesus, ele estava encarnado, certo? Então, como encarnado, ele era um ser humano como nós, com as mesmas vontades, necessidades físicas, biológicas. Então, ele precisava descansar. Lembrando, aqui ele estava num corpo de carne, né? Então, ele precisava descansar esse corpo carnal. Hoje, nós sabemos que, óbvio, ele não precisa disso. Ele está em todos os lugares, ele não precisa de descanso, mas nós ainda precisamos. Por quê? Porque nós ainda estamos presos aqui num corpo carnal, né? Jesus, ele é o governador planetário, né? Aqui do planeta Terra, ele é Cristo. Ele está naquele mais alto grau da escala dos espíritos, no topo da hierarquia espiritual. Então, ele nunca falha. Ele é infalível em todas as situações. Mesmo quando ele estava aqui com o corpo, mesmo quando ele estava encarnado, ele não falhava. Então, por quê? Ele tem aquela absoluta comunhão com Deus, né? Ele tem sabedoria divina. Então, ele vai sempre agindo pela vontade, né, do nosso Pai Criador. Então, em nenhum momento ele iria errar. Em nenhum momento ele poderia falhar. Ele sabia que ele poderia continuar lá e ele estava tendo controle de toda a situação, assim como todo o tempo que ele ficou aqui. Jesus, ele é um espírito superior, né? Ele decide o destino do planeta, conhece de perto todos os espíritos que trabalham com os 4 elementos que nós temos aqui no planeta, né? Que são o ar, o fogo, a água e a terra. Então, ele vai contar com essa equipe aí de seres inteligentes que trabalham
que controlam as manifestações aqui da natureza. Então, ele sabia que o mar não tinha inteligência para obedecer ele. Ele não vai falar com a água vai dizer, ok, Senhor, eu vou parar. Ele não vai falar com o vento, e o vento vai falar, ok, não vou mais ventar. Ele vai falar com quem? Com os espíritos que tomam conta, né, desses elementos. Porque nós sabemos que existem espíritos que tomam conta de toda a natureza. Né? Então, foi com esses espíritos que ele se dirigiu e pediu que acalmassem aquela tempestade, que os ventos se acalmassem, que o mar se acalmasse, e por isso que tudo abrandou. Quando entraram no barco, os apóstolos estavam numa situação desconhecida, né, em que deveriam evitar a crítica e o julgamento, confiando na sabedoria de Jesus. Mas vamos combinar, quem de nós confiaria naquela hora? Quem de nós não iria ficar lá criticando, falando, oh, ajuda aí, né? Faz alguma coisa. Quem de nós iria ficar lá? Ah, tá só entrando água no barco, imagina. Ah, daqui a pouquinho a gente só afunda. Deixa para lá, Jesus está aqui. Alguém de nós faria isso? Quem faria isso? Acho que ninguém, né? Então, não podemos exigir isso também dos apóstolos, né? O objetivo era vencer a tempestade com amor, compreensão e tolerância. Por um momento, eles perderam essa fé, né? Se desesperavam, achavam que Jesus estava dormindo, né, diante da maior tempestade das suas vidas. E quantas vezes que nós passamos por tempestades aqui nas nossas vidas e pensamos que Jesus está dormindo? Acreditamos que ele não está olhando por nós, que ele não está nem aí para a gente. Quantas vezes isso acontece conosco? Se pedirmos a Jesus com muita fé, nós podemos obter a calmaria nessas tempestades das nossas vidas. E é justamente nessa hora aí, quando tudo está dando errado, quando tudo vai mal, que a gente pensa assim, olha, não tem saída, não dá mais, não tem mais o que fazer. Né? Quando vem aquele problema lá que parece que vai arrasar com tudo, que vai nos engolir. São nessas horas que a gente pensa que ele está fazendo o quê? Está lá dormindo, não está prestando atenção em mim, minhas orações não adiantam, não adianta eu ficar gritando, orando, falando nada, porque Jesus esqueceu de mim. Porque ele só lembra do meu vizinho, da minha sogra, só lembra do meu cunhado, mas de mim não, né? Então, são nessas horas que ele vai agir em favor da nossa vitória. Mas, na verdade, não é ele que dorme. Quem que dorme? É a nossa fé. Porque muitas vezes nós acreditamos ter aquela fé, né? Mas a nossa fé é bem curtinha. Porque a nossa fé vai até onde o quê? Até onde começam a surgir os problemas e não se resolvem rápido. Eu tenho fé quando se resolve rápido. Ai, estou com um problema, de repente ele se resolveu. Oh, Jesus é bom, né? Como Jesus é maravilhoso. Olha o que ele fez na minha vida. Aí, quando a tempestade dura um dia, 2, 10, eu já começo a desanimar. E a minha fé já era. Né? Já perco minha fé, já começo a acreditar que nada dá certo, que eu não nasci para me dar bem, que eu nasci para me dar mal mesmo, que eu tenho o dedo podre, né? Não é assim que a gente fala? A sua autoridade, né, a autoridade de Jesus, é verdadeiramente universal. Quando pensamos que Jesus não está vendo nossas dificuldades, está apenas testando a nossa capacidade de acalmar as turbulências da vida. Nós estamos no mundo de provas e expiações, não estamos? Estamos aqui para quê? Para sermos testados. E quando que nós somos testados? Quando aparece a dificuldade. Ser testado numa hora boa, na hora da festa, da alegria, quando tudo vai bem, todo mundo é bonzinho quando vai bem, né? Todo mundo é legal quando tem bastante dinheiro, todo mundo é legal quando todo mundo gosta de você, quando ninguém fala mal de você, todo mundo é um amor. Agora surge uma dificuldade para ver como nós lidamos com a situação. Surge uma tempestade dessa, que aí nós mostramos nossas garras, né? Aí a gente vai mostrando quem nós realmente somos. Só a fé em Deus nos dará a calma e paciência diante dos problemas. Mas fortalecer a fé também exige o quê? O conhecimento do Evangelho, né? Porque lá no Evangelho
é que nós encontramos tudo o que a gente precisa. Nós precisamos aprender, né? Acabei de dar aqui nos avisos da casa, é o aviso do curso, que começa amanhã para inscrição. Isso também é uma forma de estudar o Evangelho, de aprender. Nós precisamos de conhecimento, porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais seguros nós vamos nos sentir, né? Quanto mais a gente conhecer a palavra de Jesus, mais acreditamos nela, mais temos segurança nela. Então, isso aumenta a nossa fé, né? Então, quando Jesus perguntou aos discípulos sobre a fé, queria mostrar a todos que aqueles que o seguem jamais deixam de ser auxiliados. Então, se estava aquela tempestade, eles estavam lá perecendo, e Jesus falou para eles que não deveriam perder a fé, por que será que a gente perde tanto nossa fé, né? Quando tem essas turbulências aqui da nossa vida? Será porque a gente acredita que Jesus não está aqui no nosso barquinho da nossa vida? Será que é porque nós acreditamos que Ele está dormindo, né? Devemos exercitar nossa fé, pedir proteção a Deus e a Jesus, pois sem essa fé e a orientação no Evangelho, vai ser bem difícil a gente vencer sozinho. Porque quem não acredita em Deus, quem não acredita em Jesus, quem não tem essa fé, a caminhada se torna muito mais difícil. É muito mais difícil vencer todas essas dificuldades da vida, todas essas tempestades. Então, essas dificuldades, né, das nossas vidas, elas são sempre semelhantes a essas tempestades. E, para enfrentarmos elas, é importante que a gente vença o quê? Aqueles pequenos temporais que acontecem aqui dentro de nós. São o quê? As nossas emoções, os nossos sentimentos e aqueles comportamentos negativos. Não tem vezes que a gente faz, como a gente chama de tempestade num copo d'água? Uma situaçãozinha assim, de repente, uma coisa que você fala, dá uma briga de família. Aí começa uma fofoquinha aqui, aí você começa a falar mal do outro ali, que descobre, e de repente está a família inteira envolvida. Virou uma tempestade. A pessoa falou algo que você não gostou, você vai lá, mete a mão na cara dela. Aí o que ela faz? Também não vou ficar quieta. Vai lá e te dá um soco. Aí não fica quieta, aí já parte para agressão, aí já vai homicídio, ou já acha que é ruim, já se mata, já se torna um suicídio. Olha o quanto gerou por coisas simples que nós poderíamos fazer o quê? Ter fé em Jesus, colocar nas mãos dele e deixar que ele acalmasse a tempestade. Mas nós fizemos o quê? Por conta dos nossos sentimentos, da nossa raiva, né? Nós fizemos o quê? Aumentamos essa tempestade. Criamos, geramos tudo isso, e aí fica difícil, né? Encarnar é mergulhar no mar da vida, em que podemos até convidar Jesus para estar no barco, né? Podemos convidar. Nós é que convidamos Jesus para entrar na nossa vida, né? Então, não é ele que... Ele está sempre ali, ele sempre vem. Mas, se nós queremos que ele tome a direção... Ele está ali, mas a direção sempre é nossa, né? Ele poderá enfrentar as tempestades por nós? Ele pode nos ajudar, mas enfrentar somos nós, né? Nós é que vamos enfrentar. Já que enfrentar a tempestade, para nós, é um caminho para a nossa evolução. Porque se a gente... Um filho, você pode continuar deixando ele de fralda até os 19 anos? Não dá, né, gente? Vai conseguir dar mamadeira para ele até os 25 anos? A gente não pode fazer isso. Por quê? Você tem que deixar ele viver a vida dele. Ele precisa aprender. Se toda vez que seu filho tiver uma dificuldade, você for lá e resolver para ele, o que vai acontecer? Ele não vai viver, ele não vai aprender nada. Ele não vai se tornar homem nunca. Por quê? Porque você está ali resolvendo, ele não vai evoluir. Não vai sair dali, vai ser criança eternamente. Porque você não deixa ele fazer nada. Você continua fazendo tudo por ele. E é isso que Jesus faz conosco. Ele precisa nos deixar evoluir. Nós precisamos passar por tudo isso, precisamos passar por toda essa tempestade, para quê? Para que nós possamos evoluir, nos tornarmos pessoas melhores, né? A oração nos ajudará a fugir do problema,
mas construirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando a direção para as nossas decisões. Então, a gente vai rezar, vamos fazer a nossa oração. Vai melhorar 100% tudo? Não vai melhorar 100% tudo. Como eu falei, o evangelho no lar vai fazer... tá todo mundo brigando aqui em casa, eu vou fazer evangelho, ninguém mais vai brigar. Não, mas que vai acender uma luz, que vai clarear o coração de todos os que estão lá, que vai amenizar a situação, isso vai. Só que nós temos o quê? O livre-arbítrio. Nós não podemos mandar no coração do outro, nas atitudes do outro, na tempestade que cada um gera dentro de si. Muitas vezes nós não temos nem controle sobre a nossa, né? Imagine sobre a do outro. Se nem a gente consegue se controlar às vezes. Eu estou calma, mas bati meu dedinho na quina, já começo a falar um monte de palavrão e ficar com raiva, e todo mundo é culpado. Culpa do armário que ficou na minha frente. Né? Não foi minha que bati lá, não. Foi do armário que estava no meu caminho quando eu passei. Né? São aqueles pequenos caos que nós mesmos criamos. Quem nunca? Né? Quem nunca colocou a culpa na cadeira que estava ali no armário quando bateu o joelho, a canela, o dedinho? Né? O que aprendemos, então, com essa lição do Evangelho? A tempestade não era uma experiência para Jesus, né? Era uma experiência para os apóstolos, porque Jesus, ele tem um controle de tudo. Ele não precisava passar por nada, ele veio aqui encarnar por quê? Por nós, para nos ajudar. Quando ele veio, ele deixou todos os ensinamentos para nós. Né? Nós vemos, ele veio no nosso barco da vida primeiro. Ele encarnou primeiro, não foi? E ele veio aqui e deixou tudo o quê? Vim deixar a palavra para vocês, os ensinamentos para vocês, ensinar vocês a ter fé em mim, para que depois vocês entrem no barco. Né? E aqui estamos nós, encarnando, depois de Jesus, entrando no barco, depois que ele já veio preparar o planeta Terra para nós. Não há como fugir das tempestades da vida. Não tem como falar, olha, esse mês aqui eu não quero brigar, eu não quero nada. Não quero nenhum desafeto, não quero que aconteça nada de errado. Não quero ficar doente. Pronto, esse mês vai ser assim. Eu posso decidir? Posso vibrar positivamente para que seja assim. Para amenizar, posso. Agora, decidir o rumo, não posso. Né? Não tem como a gente fugir. O que está programado, as tempestades que estão ali programadas, eu não tenho como fugir. Na tempestade, a única coisa que não pode acontecer é você perder a fé. Então, todas as vezes que nós estivermos naquela turbulência da nossa vida, naquela tempestade, não podemos perder a nossa fé. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai dar a direção, que vai ou aumentar essa tempestade ou vai acalmar ela. Né? Estar encarnado é uma viagem breve, onde o destino ele é incerto e também é provisório. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Posso saber onde eu vou amanhã, o que eu vou fazer, posso ter uma programação. Mas nós sabemos que tudo pode mudar. Né? Tudo é incerto. Tudo é incerto. Então, diante das tempestades, fortaleça a sua fé. Fortaleça a coragem, porque é preciso ter coragem. Coragem para mudar o que está errado. Nós sabemos o que a gente faz de errado. Nós sabemos o que causam as tempestades nas nossas vidas. Nós sabemos como apaziguar. A gente sempre tem a alternativa de aumentar a tempestade ou apaziguá-la. Sempre temos essa alternativa. Né? Então, precisamos ter coragem para mudar. E perseverança. Perseverar sempre. Sempre perseverar, acreditando que dias melhores virão. Acreditando que Deus vai estar ali na direção do meu barquinho, que Deus vai estar na direção da minha vida. E esperança, porque se eu não tiver esperança de que algo bom vai acontecer, se eu não esperar que esse dia melhor aconteça, a tempestade nunca vai passar mesmo. Jesus conduz o barco da nossa vida em todas as nossas encarnações. Então, eu nunca vim, nunca virei, nunca estarei sozinho. Sempre ele vai estar aqui. E qual deve ser o nosso objetivo?
aprender a manter o rumo sem perder a direção. Nós vamos falhar muitas vezes? Vamos. Vamos falhar. Mas é importante o quê? Pegarmos de novo a direção firme. Acreditar que nós temos um Deus que nos cuida. Acreditar, ter aquela fé em Jesus. Acreditar que Ele vai nos ajudar, que Ele não está dormindo. Imagina Ele chegando para nós, a gente chegar lá, né, depois de desencarnar, e falar assim, caramba, Jesus, olha o que você fez comigo, eu estava encarnada, olha o quanto eu sofri. O que você fez por mim? Você não fez nada? O que Ele vai me responder? Cadê tua fé? Você só ficou assim, só passou por tudo isso, porque você perdeu sua fé. Imagina a nossa cara quando isso acontecer. Porque nós estamos aprendendo aqui, né? Estamos aprendendo a exercitar nossa fé. E isso é importante. É importante que a gente exercite todo dia essa fé. E não perder ela na primeira coisa que dá errado. Porque perder a fé no primeiro minuto que dá errado, não é ter fé. É acreditar que vai dar certo. Agora, quando a gente tem fé de verdade, a gente persevera, a gente acredita. Se Jesus acalmar todas as tempestades, como nós vamos aprender a superá-la? Ele tem o poder, sim, de vir e acalmar o planeta inteiro, tornar o planeta perfeito, acalmar todas as tempestades da vida de cada um de nós, mudar tudo. Mas se ele fizer isso, o que nós vamos aprender? Se ele vier e mudar a vida de cada um de nós, deixar de passarmos por tudo que nós temos que passar, do que vai adiantar? Imagina, nós chegando sem aprender nada. Geralmente a gente aprende nos momentos difíceis, né? Eu aprendo a me controlar minha boca, quando eu falo alguma coisa que deu ruim, né? Falei algo, deu ruim, opa, vou controlar mais minha boca, né? Não é assim que a gente faz? Sempre a gente aprende quando passa. Quando eu fico doente, por algo que eu fiz de errado com a minha saúde, eu aprendo o quê? Não tenho mais, tenho que dar uma freada aí. Não posso continuar bebendo tanto, não vou mais fumar desse jeito, não vou mais comer tanto doce, né? Não é assim que a gente aprende? Quando pega no calo. Aí que a gente aprende a dar uma freada. Então, se Jesus viesse e resolvesse tudo, como que a gente ia aprender? Ia encarnar e desencarnar do mesmo jeito, né? Não ia aprender nada. Então, os apóstolos somos nós, que entramos lá no barquinho depois de Jesus. Jesus é o condutor do barco. E o barco, o que é? É a vida. Então, portanto, Jesus é quem conduz a nossa vida. E o mar? O mar é aqui o nosso planeta Terra, né? As ondas são essas aflições, ficam entrando aqui e não nos deixam descansar. E esses ventos? Os ventos representam as angústias, as dores, aquelas nossas mágoas que a gente tem no coração, não consegue se livrar, os medos, os nossos medos, sentimentos negativos, tudo isso são esses ventos. Aí você imagina esses ventos misturando lá com as ondas que são as nossas aflições. Já era o que na nossa vida? Essas grandes tempestades, né? E o que significa o sono de Jesus? Representa a fé que a gente tem, ou seja, a confiança no futuro. Então, quando toda essa tempestade está acontecendo, se eu tiver aí essa fé, essa confiança no futuro, eu não vou me desesperar. Eu vou passar, eu não posso deixar de passar pela tempestade, mas eu vou passar de uma forma mais branda. Eu vou aprender a não sofrer tanto. Eu vou aprender a lidar com a situação com segurança. Porque eu vou entender o quê? Que Jesus está no controle. E se Ele está no controle da minha vida, se Ele está no controle de tudo, eu tenho certeza que vai dar certo. Quantos de nós já passaram por uma dificuldade? Quem aqui já passou por uma dificuldade, por uma tempestade? Levanta a mão. Acho que todo mundo, né? Todos nós já passamos por uma tempestade. Então, passamos. Não passou? Não estamos aqui hoje? Parecia que não seria resolvida, né? Parecia que nunca ia acabar essa tempestade.
Muitos de nós acreditamos que Jesus estava lá dormindo, mas ele estava na direção e nós estamos aqui. E se hoje nós estivermos passando por uma tempestade semelhante, por que nós vamos perder nossa fé? Por que nós não vamos acreditar que Jesus também está ali na direção da nossa vida, cuidando dessa tempestade? Por que nós não acreditamos que essa tempestade que a gente vive agora também vai passar? Se todas as outras passaram. Se nós temos Ele do nosso lado, cuidando de nós. Então, nós precisamos acreditar, nós precisamos manter nossa fé firme, porque Ele vai estar ali cuidando. Ele vai estar ali nos auxiliando. Mas, para isso, nós precisamos também fazer nossa parte, né? De confiar. E o despertar de Jesus significa o quê? Que nós devemos buscá-lo em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos buscá-lo não só nos momentos das nossas aflições. Quando nós estamos alegres, nos divertindo, nós precisamos lembrar de agradecer também. Agradecer a Ele por tudo que nós estamos vivendo. Porque geralmente nós lembramos de Jesus só nas dificuldades, né? Ai, Jesus, me ajuda. Não aguento mais. Jesus, Jesus. Não cansa de chamar. Deus, por favor, Deus. E quando está se divertindo? Nem lembra, né? Geralmente nem lembramos. Então, se nós queremos ter Jesus na direção da nossa vida, do nosso barco, Ele precisa estar conosco em todos os momentos, né? Nos momentos bons, nos momentos ruins, Ele precisa estar sempre na direção. Então, como reflexão final, nós precisamos pensar como você reage diante das tempestades da vida. Você acalma ou piora os temporais? Quando acontece algo conosco, algo pequeno, algo que nós podemos resolver, geralmente o que a gente faz? Coloca mais lenha na fogueira, piora a situação. Quando alguém fala mal de outra pessoa para nós, é chata mesmo. Não presta. Não presta mesmo, é melhor ficar longe, principalmente no trabalho, né? Se eu precisar do cargo daquela pessoa, então, vixe. Não é assim? Então, é isso que nós não podemos gerar mais, essas tempestades. Quando a gente vê uma briga, nós precisamos ir lá e ajudar, acalmar, apaziguar. Nós precisamos sempre exaltar o que há de bom no outro, e não o que há de ruim. Porque se nós conseguirmos acalmar a tempestade, isso vai nos auxiliar muito. Porque a tempestade hoje pode ser na vida do outro que está ali na nossa frente, mas amanhã pode ser na nossa. E amanhã nós podemos precisar de um anjo desse nos auxiliando a acalmar a tempestade da nossa vida, né? Porque a tempestade acontece para todos. Então, todas as vezes que passarmos por uma situação, vamos tentar nos acalmar, parar de desespero. Porque desesperar vai dar cabelo branco, rugas, gastrite nervosa, um monte de doença. E não vai resolver nada. Porque desesperar só vai acontecer isso. Se eu me desesperar, não vai acalmar a tempestade. Eu preciso o quê? Tentar me acalmar, confiar. Aí nós vamos falar, tentar me acalmar numa situação difícil. Vai você passar pelo que eu passei e ficar calma, né? Não tem como ficar calma. Na hora, tudo parece difícil. Mas como todos nós já passamos e estamos aqui, tentemos nos acalmar, tentemos confiar, colocar nas mãos de Jesus, porque Ele com certeza vai colocar a mão dele e nós teremos a vitória que a gente merece. Porque Ele não dorme. Podemos pensar que sim, mas Ele não dorme nem um minuto. E se nós nos conectarmos a Ele, não há tempestade no mundo que seja suficiente para Jesus. Não existe. Então, se nós acreditarmos nisso, nada mais que acontecer na nossa vida vai ser suficiente para isso. Que Jesus possa estar no barquinho da vida de cada um de vocês, assim como no coração. Agradeço por terem me ouvido até agora e um bom dia a todos.